Prontinho, pode se apresentar, Davi, que eu não te apresentei. Tá bom. Antes de tudo, bom dia a todos. Eu quero deixar aqui meu agradecimento para a doutora Denise pelo convite e também parabenizá-la, viu, doutora, pelo esse magnífico projeto dessas reuniões de estudo de casos complexos que vocês estão fazendo, que é magnífico. E, antes de tudo, minha apresentação, né? Também estou esquecendo. Meu nome é Davi, eu sou biomédico, eu atuo aqui no Hemocentro de Marília, interior do estado de São Paulo. É um hemocentro regional, né? É um hemocentro pequeno, mas que tem alguns casos interessantes. Um a gente vai tratar do mais recente de hoje, que eu falei para a doutora Denise que talvez não vai ser um caso complexo, mas sim trabalhoso, né? Vamos falar um pouquinho antes, eu quero apresentar o Hemocentro, né? Falar como que a gente faz aqui. A gente atende 65 municípios, em torno de 1.600.000 pessoas, né? A gente faz uma coleta de 1.400 bolsas mês, em média. É o que eu falei para vocês, é um serviço até pequeno. Só que, se vocês verem essas 1.400 coletas, não dá para suprir uma região de 1 milhão, mais de 1,5 milhão de pessoas. É que nós temos 5 serviços conveniados, não são nossos, são serviços conveniados nós, de unidade, coleta e transfusão. E esses serviços não fazem imunohematologia complexa, com exceção de 2. E aí, nos casos mais que eles não conseguem, precisam de apoio, eles acabam nos enviando, né, para a gente dar um suporte imunohematológico. Nosso serviço mesmo, vinculado diretamente ao Hemocentro, são 2 agências transfusionais. Uma dentro do Hospital de Clínica da Faculdade de Medicina de Marília, e o outro do Hospital Materno Infantil, uma agência nacional nossa, que seria um hospital que cuida de gestante de alta complexidade da região. Bom, eu vou falar de um caso que veio para nós, de uma mulher de 65 anos que foi encaminhada essa amostra, afrodescendente, peso 50 quilos, diagnóstico de anemia falciforme, dor articular, né? A indicação de transfusão de anemia, 7,5 gramas de hemoglobina e 23 hematócrito. Não tinha histórico de transfusão nos últimos 90 dias e foi solicitado 2 concentrados de massas leucorreduzidos. Né? A histórica veio com do histórico dela veio com um PAI positivo. Chegando no nosso serviço, a gente foi realizar os testes pré-transfusionais, constatamos que a tipagem da paciente era O positivo, e nós vimos que ela tinha uma fenotipagem no nosso sistema, né, informatizado em 2015, uma fenotipagem estendida. Depois, no finalzinho, a gente vai falar por que ela tinha essa fenotipagem. A gente foi, então, decorrendo os testes, fizemos, aqui nós temos de rotina o PAI em tubo e em gel. No tubo, deu positividade com a mesma intensidade, tanto em temperatura ambiente quanto na AGH, com alto negativo. Aí nós realizamos a pesquisa de anticorpos regulares no gel, né, onde apresentou, esse é o gel líquido, apresentou uniforme as reações com alto controle negativo. Você pode ver na hemácia 1, 2, esse kit que a gente trabalha hoje, vem uma hemácia separado que compõe o antígeno Diego, né? Ele não vem junto, ele é uma hemácia separada. Então, isso a gente está suspeitando, falou, olha, que pode ser, né? Provavelmente deve ser alguma coisa pode ser mais anticorpo, ou anticorpo só, a gente estava tentando verificar. O passo seguinte foi resolver. Como deu positivo no gel e no tubo, a gente faz identificação nos 2 métodos aqui. Né? Antes de fazer a identificação, a gente também fez um TAD, independente do alto anticorpo, do alto positivo, a gente sempre faz o TAD nas nossas identificações. E a gente fez o primeiro painel que foi em tubo. E aí aconteceu algumas coisas um pouco interessantes. Nós tínhamos variações em temperatura ambiente, entre 2 e 3 cruzes, e na GH uma reação mais uniforme, com exceção da hemácia número 5, né? Que a gente viu aí que estava com uma cruz, o resto todas as cruzes, o alto negativo. E esse nós conversamos aqui, que foi um caso bem didático, né? Esse paciente nosso.
principalmente nessa reação à temperatura ambiente. Se a gente for ver melhor, o que a gente viu aqui? Um anti-M. E aí, por que eu falei que é didático? Até dá para ver o efeito de dose aí. Onde esse M estava negativo, desculpa, onde o N estava negativo, o M estava em homozigose, né, com a expressão em dose dupla, a gente via que as reações eram mais fortes. Enquanto isso, onde via a presença das hemácias com seu par antitético, o M e o N, as reações ficaram um pouco mais enfraquecidas, em torno de 2 cruzes. Então, tem um anti-M, mas tem mais alguma coisa, né? Então, vamos fazer o outro painel. Estando positivo no painel do gel, fomos caracterizados também fazendo identificação no método de gel. Por nossa surpresa, essas foram as reações apresentadas. Nós vimos uma positividade de ponta em ponta com as 11 hemácias oferecidas pelo painel. O alto é negativo, né? No gel também. Eu não coloquei aqui, mas foi negativo. E que nós também passamos no gel enzima. No teste enzimático, nos chamou a atenção que nós tínhamos uma hemácia com uma intensidade menor que o resto tudo bem potencializado. E aí, fazendo uma análise, perdão, mais detalhada, a gente verificou que essas hemácias positivas, 4 cruzes no teste enzimático, são, coincidentemente, antígeno C pequeno e E pequeno positivo. Isso nos indicando da possível presença do anticorpo chamado anti-F, né? Esse anti-F a gente vai falar um pouquinho dele depois, ele tem a característica de estar presente onde é C pequeno e E pequeno. Só que se você não tem ou C pequeno ou E pequeno, né? Você não tem o F, pode fazer ou esse anticorpo. E depois a gente vai falar de uma característica mais para frente que é importante sobre o F também. Bom, e o outro problema? Então nós temos algumas glicoforinas podemos estar. Por que, Davi, glicoforina? Porque nós temos algumas reações que no LIS eram positivas e foram destruídas na enzima. Não se apresentaram na enzima. Certo? Aí a gente está com essa suspeita do nosso M mais o F. Analisando aqui a fenotipagem no paciente, nós vimos que ele era M negativo, mas e a questão do F? Né? A questão do F é uma questão interessante porque esse antígeno F é um chamado de antígeno composto do RH, ele está presente quando há presença do C pequeno e pequeno, mas quando doados no mesmo aplótico. Ou seja, eles têm ele é transmitido em posição cis, né? Se o paciente nosso receber o C pequeno e E pequeno no mesmo aplótico, ele é F positivo. Se não, ele é F negativo. Então, pacientes R1, R2, que são aqueles pacientes Czão, Czinho, Ezão e Ezinho positivo, pode ter recebido o antígeno C pequeno e pequeno em aplótipos diferentes, da mutação do sistema RH. E com isso podem ser F negativo, que pode ser o caso dessa paciente nossa. Aí, qual seria o próximo passo que a gente estava pensando? Aqui a gente também trabalha com haloadsorções. A gente vai ter que tirar o anticorpo, sabendo que nos facilitou muito essa fenotipagem estendida da paciente, a gente vai ter que trabalhar com haloadsorções. O que é o haloadsorção? A haloadsorção consiste em você ter o soro, né? Desse paciente seu, provavelmente esse soro tem vários anticorpos, e você suspeita disso, você vai escolher uma hemácia selecionada com o antígeno que você queira, específico, que você queira que faça uma reação anti-anticorpo, e que esse antígeno adsorva alguns anticorpos que você já acredita ter na sua paciente. Sobrando possivelmente outros anticorpos, né, para você estar identificando. Então, você vai ter dois produtos. Um soro, que você retirou alguns halos anticorpos, e uma hemácia sensibilizada. Nós temos praxe aqui de eluir essa hemácia sensibilizada, porque
em alguns casos, ela não auxiliou até em identificação, tá bom? Então, foi isso que a gente foi feito. Pegamos hemácias selecionadas e fomos trabalhar com questão de haloadsorções. Essa é a primeira hemácia que a gente catou, a gente, sempre que possível, a gente tenta trabalhar com R1, R pequeno, né? O R1 é aquela hemácia que é C pequeno negativo, E grande negativo, C grande positivo e E pequeno positivo. R1, que é essa aqui, é a hemácia C grande negativo, E grande negativo, RH negativo, C pequeno e E pequeno positivo. E a R2 é a hemácia que é C grande negativo, E grande positivo, C pequeno positivo e E pequeno negativo. É essa que a gente tem o costume de trabalhar aqui. Mas esse caso, a gente vai ver que foi um pouquinho diferente, por causa da nossa dificuldade. A gente fez a dissorção, desculpa, com essa hemácia, e depois a gente passou um painel, tanto do soro, haloadsorvido, né, 4 vezes, como o eluato desse soro. No eluato, a gente viu uma questão interessante. Desculpa, a gente viu que no soro, perdão, a gente ficou um pouco característico para nós, assim, parecia ser um anti-S, né? Se vocês verificarem assim no soro, Davi, tem 2 hemácias a mais, A1 a mais, mas parece, as mais fortes são hemácia S. Ele parece ter um anti-S aí, sabe? E verificando que o paciente é um S negativo, a possibilidade é grande disso acontecer. Mas o eluato foi uma questão interessante. Olha, a gente viu essas hemácias aqui que a gente haloadsorveu, que são as hemácias realmente do F, né? Que é uma característica de eles estarem absorvendo bem, reagir bem, também em enzima. Por enquanto, tudo isso está batendo com o F. Então, a gente acredita realmente estar a presença do F, tá bom? Não esquecendo que a nossa hemácia Diego é separado, né? Ele ainda continua positivo essa hemácia, e a gente, com a análise do painel, dos painéis e a análise dessa haloadsorção, a gente chegou no resultado de, por enquanto, um anti-M, F e S grande. Tudo indicava isso. A gente utilizou outra absorção, com a hemácia R2. Aí a gente conseguiu verificar alguns problemas. A gente se deparou, desculpa, com alguns problemas. Por ser um R2, o paciente tem um anti-F, no LIS praticamente não absorvia nada, a interferência era muito para a gente, né? E, Davi, mas por que você trabalha com esse tipo de hemácia, R1, R2? Por causa da questão de variantes mesmo do RH. A gente tem receio, e principalmente a anemia falciforme, né? A literatura já traz que é um paciente que é rico em variantes de RH. Só que eu achei uma coisa interessante que parecia ser um F, um S estava pegando no eluato, né? Uma coisa que eu não sei, eu não sei se é o tipo de eluato que a gente trabalha, não sei se vocês têm experiência nisso, desculpa, que têm experiência nisso, pode nos ajudar, porque assim, alguns haloanticorpos são adsorvidos, mas na hora que você elui e passa o eluato no painel, muitas vezes eles não são, a gente não consegue identificá-los, né? Eu até admirei esse possível S tá pegando eluato. Mas, assim, a minha experiência aqui, Duff e Kid, para pegar no eluato é muito difícil, só que é muito forte, né? Não sei se é por causa do método de cloroformo que nós utilizamos, eu não sei falar isso, mas a gente sempre analisa. Independente disso, a gente faz eluato e passa a identificação do eluato para a gente estar avaliando. Nossa, Márcio Diego ainda continua com essa outra célula de com esse soro haloadsorvido, está presente ainda. Mas a gente fica nisso de um anti-F, M e o S, sabendo que o M é paciente é negativo, o S também, e o F provavelmente por ser um R1, R2, ser grande, ser pequeno, é grande e pequeno. Ela pode ter recebido a mensagem, essa herança, não no mesmo plot do ser pequeno e pequeno. Bom, aí a gente optou o seguinte, a gente ia fazer uma hemácia R1, mas essa foi a nossa dificuldade. Gente, o paciente está tendo muito anticorpo, a gente vai ter que trabalhar com mais formas R pequeno, mais haloadsorções.
Porque se a gente for trabalhar com R1, a gente não vai absorver o F e vai ser muito difícil a gente trabalhar. Aí tínhamos duas possibilidades, ou trabalhar com isso, ou absorver o próprio soro já absorvido. Mas qual é o meu medo disso? Muitas áreas de absorção eu tenho receio, né, de estar diluindo esse anticorpo e não estar pegando alguma coisa. Então a gente optou para fazer outra área de absorção, com outra hemácia, só com antígenos diferentes da primeira, tá? Com o DUF-A positivo e o KID-B negativo, sendo que esses dois antígenos a paciente é negativo. Então, o que a gente verificou? A presença do KID-A no soro haloabsorvido. KID-B, desculpa. Do KID-B. E no enuato estava presente a nosso F novamente, lá, na hemácia 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Só que existia ainda, e 10, desculpa, uma célula a mais. Alguma coisa eu absorvi ali. Vamos trabalhar com outra área de absorção. A gente reuniu a equipe, a gente fez um consenso, vamos trabalhar com outra área de absorção, com outra hemácia. Não esquecendo da hemácia Diego, olha, pegou mais fraco, mas ainda tem positividade nela, né? Analisamos, ficamos em dúvida com vários, por causa do fenótipo aqui da hemácia com vários suspeitos, mas a gente conseguiu caracterizar um KID-B já para o paciente. E agora? Agora a gente resolveu trabalhar com uma outra área de absorção com antígenos e outros antígenos, né? Cada vez era uma época que estava com muito difícil de bolsa, até as meninas do estoque, eu ia lá buscar uma bolsa RH negativa. Não, mas olha, você pediu autorização, o estoque está muito. Não, não, é só para fazer teste. Eu falava, mas não tá esse eu tenho certeza que eu não vou usar o RH negativo de vocês. E a gente fez essa outra distorção com essas hemácias. Mais uma vez, a gente passa no liso e passa no eluato. Né? O que a gente viu nessa reação? Agora mudou a reação, dano positivo com anti-DUF-A. E o paciente é DUF-A negativo. Aí eu falei, gente do céu. Eu falei assim, o que está acontecendo? O paciente tem um KID-B, um DUF-A, um M, um S? Bom, tudo está indicando isso mesmo. A gente está bem claro. Só que a hemácia, quando eu fui analisar esse painel, eu vi, gente, mas por que se está positivo no eluato, na hemácia 1 ainda, continua? Aí eu fui analisar na hemácia 1, que lembra que eu falei para vocês? É difícil o KID pegar no eluato. É muito difícil. Essa hemácia aí, essa hemácia que absorveu, mas ele era KID-B. Eu falei assim, gente, mas olha, ele absorveu o KID-B, será que é o KID-B? Não sei, podia ser o S. Aí que eu fui analisar melhor, eu fui ver, falou que a hemácia 1 pode ser vestígio do S, essa hemácia 1. Porque realmente o KID, para responder no ato, é um pouco difícil, principalmente do cloroforme. Mas, com essa aglutinação, a gente ficou claro para nós a presença do DUF-A. A hemácia Diego ainda positivo, né, um pouco mais forte. Então, a gente está chegando num consenso do nosso paciente, né? Miséria pouca é bobagem, com anti-M, F, S, KID-B e DUF-A. Aí o Davi já, né, não tem mais cabelo, está ficando mais calvo ainda, careca realmente, porque falei, imagine para nós tentarmos achar um sangue desse, ainda não terminamos, tem mais coisa para a gente fazer, certo? O que a gente fez nesse momento? O problema é esse Diego também, e a gente não podia esquecer que ele era Lewis, AB positivo, só que a gente trabalhou depois com algumas hemácias selecionadas. Nós pegamos esse soro dessa ala de absorção e cruzamos, né, e todas as hemácias que nós aloabsorvemos foram Lutran A negativo e Diego A negativo. Eu cruzei com duas bolsas que eu tinha em estoque que eram Diego A positivo. Por prova cruzada, eles deram negativo. Então, eu acabei excluindo o Diego, certo? Mas, e o problema agora que seria? O nosso Lutran, né? Mas, aí, Davi, como você vai trabalhar com isso? A gente tentou trabalhar com hemácias selecionadas, né? A gente montou um painelzinho
nossas hemácias selecionadas, nós tínhamos duas R1, R1 lá. Por que R1? Mais uma vez, porque R1 é C pequeno negativo, teoricamente. Teoricamente não, ele não tem um anti-F, né? Essas hemácias eram um NIOSB positivo, né? O maior receio nosso era o anti-Lewis A mais B, porque sendo que era L, Lewis A, B negativo. Eu não tinha uma hemácia na época com Lewis A. E nessas hemácias que eu tinha no estoque no momento, uma delas era S positivo, né? Você vê que deu prova cruzada positiva com essa S. E uma R1 com o KID B, que deu uma acuso, deu o KID B positivo, né? Essas suspeitas que a gente estava bem caracterizado, a suspeita do S, o KID B e o Duff estava bem característico para mim. O F estava suspeito, mas assim, foi um excesso de zelo, talvez. Não tem como a gente não inserir esse S para esse paciente. Aí eu verifiquei duas bolsas, né? Nós estávamos convocando para esse paciente, né? Porque, assim, para a gente falar foi rápido, mas isso aqui foi mais uma semana. Foi quase uma semana resolvendo, conversando com o médico, como é que estava o paciente, os pacientes piorando, havia necessidade de transfusão. Aí começaram, no meio do caminho dessa maratona nossa, a gente começou a receber hidroxiureia, aí teve uma devolutiva do serviço da região que eles estavam um pouco melhor, e o que eu fiz, essas duas hemácias, essa em verde, a gente usou para transfusão. A única coisa que eu fiz, que eu não fiz a aloabsorção com uma hemácia, R1, né? Porque eu também estou utilizando ela, que foi not compatível. Eu não coloquei aqui, mas o que eu fiz depois, assim, de última hora? Flora, assim, eu vou cruzar, com medo dos variantes de RH, eu vou cruzar essa bolsa na enzima também, que é o método propício para o sistema RH, para identificar melhores processos RH. Ele apresentou negativa essa bolsa, o R1 que está em vermelho aí, também na enzima. E essa bolsa foi liberada para a transfusão. Davi, por que você não liberou o R1? Porque quando estávamos convocando, eu tirei o relatório do nosso sistema SBS. E lá no nosso sistema SBS, né, é um fenótipo difícil, né? Um fenótipo desse aí, se eu não me engano, no período que eu coloquei lá, tinha acho que 5 doadores, eu consegui a resposta dessas duas. Entre essas duas, o SBS, nós, no relatório que ele nos fornecia na época, ele não trazia o resultado, nome do paciente, o número de identificação do paciente do doador, o número que chamado de pessoa física desse doador, a última doação, só traz os pacientes que é apto a doar, só que ele não trazia para mim o resultado de HBS. Essa bolsa que foi convocada, que o nosso doador veio, que o nosso doador doou, ela era a HBS positivo. Bom, que na portaria nos fala que resultado de HBS positivo em bolsa não deve ser utilizado em pacientes portadores de hemoglobinopatias. Mas, o que eu fiz? Eu vou conversar com o médico, que a gente sabe que guerra é guerra. Aí o médico falou que o paciente tinha recebido uma transfusão naquela bolsa, tinha melhorado com o tratamento e que não haveria mais necessidade de transfundir. Sim, falei, bom, nessa hora eu ergo a mão para os céus, sabendo disso. Então, o que a gente verificou? Que realmente esse paciente tinha tudo isso de anticorpo. O M, o S, um DANF-A e um KID-B. Um paciente, e também esse F, né? A gente optou para transfundir bolsa R1, R1. Esse paciente, até eu peço, eu fiz esse cálculo em cima da literatura do Meryl Reed, perdão, da doutora Lilian, e a gente não é o nosso cálculo da nossa população mesmo, que eu não tenho isso. A gente começou a fazer e a gente não terminou a frequência nisso. Então, a chance, pelos cálculos, assim, em dados literários, para ter uma bolsa C é 0,3%. Quer dizer, e realmente deve ser isso, porque eu puxei nos últimos, para vir essas 5 doadores nos últimos 6 anos. Assim, doadores aptos a doar, né? Que aparece no relatório para mim.
Bom, foi um caso muito trabalhoso, sim. A gente vai comentar algumas coisinhas só dos sistemas, né? Só uma revisãozinha, nada de entrar em, sobre uma explicação mais fina dos anticorpos identificados. O anticorpo identificado, o F, também pertence ao sistema RH, a gente sabe que é um sistema do ISBT 004. Ele é um sistema complexo, é o segundo mais importante na prática nutricional após o ABO. São dois genes alelos, o RHD e o RHCE, né? Esses genes estão localizados no cromossoma 1, no braço curvo do cromossoma 1. Já se tem hoje descrito 499 alelos e 57 antígenos, quer dizer, é muito polimórfico, né? A interação desse gene faz interação com outros genes, o gene AG, que é muito importante na codificação da proteína nos eritrócitos do RH, né? Hoje, a proposta de Flegel e Franz Wagner são dois genes, né, em posição opostas, de 30 mil pares de base, né? São separados numa região denominada de spin 1. O RH é flanqueado por duas regiões de caixas box e rezos. Isso aqui é só para ilustrar, porque se a gente for falar realmente da genética de RH, que eu também não sou expert, e vai uma aula só para isso. Aqui é importante a gente saber do sistema RH, nesse caso, para nós, é o seguinte: os mecanismos moleculares associados, a gente sabe que tem muita mutação no sistema RH, né? Nós temos deleções, a principal é a deleção, a expressão do RH negativo, certo? Que você não ter o antígeno D é, na verdade, por uma mutação, por uma deleção gênica. A maioria, depois dessa deleção, é os spins, né? Que é a substituição de um nucleotídeo, que pode levar à troca de um aminoácido, substituição de nucleotídeo, que pode levar à troca de um aminoácido, e assim mudar a expressão do antígeno. Tem inserções, gene híbridos, quer dizer, mutação no sistema RH, não sei se vocês concordam comigo, é uma festa, né? E a gente vai falar de uma delas aqui depois, sobre a questão do nosso anticorpo identificado. A proteína, ele produz esses dois genes, duas proteínas de duas passagens da membrana endoteliária, não glicosiladas, que não têm açúcares, né? Elas são proteínas exclusivas dos eritrócitos, são proteínas grandes, de 417 aminoácidos, têm função no ciclo de esqueleto, né? Essas proteínas estão relacionadas já a transporte de amônia e CO2, só que são muito homólogas. A diferença de uma proteína para outra é de 32 a 35 aminoácidos, né? Então, aqui na primeira proteína, a gente vê aqui em cima o RHD. Quem tem essa proteína, 417 aminoácidos, ela é RH positivo, chamado, né? O D positivo, RH positivo. Se você sofre uma deleção, uma mutação, você não expressa essa proteína no gene RHD, você é RH negativo. E, por sua vez, na outra proteína, proteína CE, geralmente as mutações, a segunda maior mutação, é por SNP, é a troca de um aminoácido, né? O antígeno C pequeno por um C grande, ele se dá por 4 trocas de aminoácidos, só que 3 delas estão dentro da membrana, a gente não reconhece ele na nossa rotina de fenotipagem, com nossos sorinhos comerciais, a gente reconhece o quê? Aquele está externo à membrana, o anticorpo chega ali, né? A troca de uma prolina por uma serina na posição 103 difere do antígeno C pequeno para um C grande. E na proteína, na porção, desculpa, na porção 226, a troca de aminoácido da alanina para a prolina, né, é que difere a expressão do E pequeno para o E grande. Importante, com essas mutações, muita hibridização gênica, e disse, aqui são só alguns que eu coloquei, são muitos outros, e eu também não coloquei a frequência para não se estender muito. Nós temos antígenos compostos, né? Davi, o que são esses antígenos compostos? São aqueles antígenos que são produtos gênicos
quando são expressos em posição cis. Ou seja, a gente tem dois haplótipos. Quando o antígeno está presente, é porque ele recebeu um haplótipo só, posição cis, o gene. Ou é o caso do nosso anti-F, né? O anti-F no painel, ele nos mostra um anticorpo quando C pequeno e E pequeno, né? Por quê? Porque esses C pequenos, na verdade, eles é o F, carregam também o F, e quando no mesmo haplótipo. O antígeno, existem outros, né? Ele é caracterizado por ser pequeno com RH6, existe o RH7 no SPT, que a gente é caracterizado com anticorpo onde tem a presença do C grande e E pequeno, o antígeno C pequeno e E grande, que é o 27, o antígeno CE, que é o RH22. Uma questão interessante que é assim, que é a coisa do nosso paciente. Davi, assim, então esse antígeno F está presente quando eu recebo C pequeno e E pequeno no mesmo haplótipo. O seu paciente, que é C pequeno, é pequeno, E grande, é pequeno, que é chamado de R1, R2, ele pode ter recebido esse sangue de apótipos diferentes. Sim, com certeza ele recebeu de apótipos. Por isso que ele é F negativo e proporciona a fazer o anti-F, né? Esse anticorpo, já é relatado que eles causam reações tardias e alguns casos leves de doença hemolítica do feto e do recém-nascido. Uma questão interessante que a gente vai ver depois, que esse F, geralmente, as variantes, pacientes com anemia falciforme, pacientes de raça negra, têm várias presenças de variantes da proteína RHCE. O anticorpo, isso aqui a gente já conhece, né? O anticorpo do sistema RH, as melhores técnicas são as enzimáticas, que foi isso que a gente viu no nosso caso, quando a gente, na técnica enzimática, exacerbou a presença do F, reage também melhor à técnica da antiglobulina humana, raramente de complemento, existe a presença de altos anticorpos, estou falando do sistema RH em si, né? Estão envolvidos em reações sancionais tardias e doença imunológica do feto recém-nascido, e até tardias e, em alguns casos, relacionadas à literatura imediatas, né? O outro sistema que a gente verificou é o sistema MNS, que nós temos dois anticorpos identificados nesse paciente, o M e o S, né? Ele está no cromossomo, são três genes associados, o GPA, GPB e GPE, né, que participa só esse GPE, ele na verdade não expressa, né, ele só participa de rearranjos, aí que ele proporciona rearranjos gênicos que proporcionam as variantes, quer dizer, que proporcionam as mutações dos nossos antígenos nas glicoforinas A e B. Hoje a gente já conhece 48 antígenos, mas os principais são MN, S grande, S pequeno, e o U, que é um antígeno de alta frequência. O M e o N são antitéticos, o S grande e S pequeno, né? Eles são de passagem única, essa proteína formada. E o M e o N é uma proteína que é a glicoforinase de 131 aminoácidos, enquanto a B é de 72 aminoácidos, onde estão localizados S grande e S pequeno. Os antitestes MN são também por mutações de SNP, com duas trocas de aminoácidos, e onde o S grande e S pequeno por uma troca só. E esse antígeno, a gente já sabe que a anemia, os pacientes de raças negras são os que apresentam o antígeno S grande e S pequeno e podem apresentar esse antígeno, o U negativo, que é um antígeno de alta frequência, nos complicando ao reaçar sangue compatível também. Estão associados com carboidratos, estão em função de transporte, auxiliar no transporte, né, junto na banda 3, né? Uma característica muito importante, ele contribui principalmente a glicoforina B nas cargas negativas das enzimáticas, porque eles são ricas em ácidos ciálicos, né? E qual a característica desses antígenos? Possuem efeito de dose, o M, a gente viu isso, por isso que eu falei que é uma coisa bem didática esse caso, o M e o N com efeito de dose, o S, quando a gente passou aquele luato naquele painel com hemácia dissolvida, as hemácias que foram pegas ali, algumas
que pegou no ato foi hemácia em homozigose também. Eu achei isso bem didático. São resistentes a compostos tiólicos e são sensíveis às enzimas proteolíticas, tá bom? Os anticorpos deles, o M e o N são maioria IgM, agora o GG já se relaciona ao o S grande e o S pequeno. Não liga complemento, já a presença de altos corpos relatários, estão envolvidas reações tardias e doença do feto e recém-nascido raras, que eu acredito mais pela frequência. O outro sistema que a gente já conhece também é o DUF, né, que é o caracterizado no sistema SPT008, composto no cromossomo 1, sucralizado. Esse gene codifica uma proteína, uma proteína de uma porção de 336, 338 aminoácidos, que são duas. Então, essa proteína é multipass, tem 7 passagens pela membrana eritrocitária. São 5 antígenos compostos, perdão, é composto por 5 antígenos, o DUF-A, DUF-B sendo antitético, o DUF3, DUF5 e DUF6, né? Estão desenvolvidos na sexta, sétima semana fetal, que são bem desenvolvidos ao nascimento. Todos, até agora que a gente falou, são bem desenvolvidos ao nascimento. O polimorfismo é de SNP na região 42 da proteína, que difere a presença do DUF-A ou DUF-B. Estão presentes enquanto o sistema RH é excluído dos eritrócitos, e o DUF está presente em outros tecidos, como células endoteliais, células epiteliais, ducto corredor, nos alvéolos pulmonares. Então, vendo isso, uma questão interessante, sempre a gente está colocando que nesses dois exons que compõem o gene de transcrição do sistema DUF, existe um sinal de transcrição anterior que compartilha nesse gene, que faz com que esse gene transcreva a sua proteína no eritrócito. Contudo, quando a gente possui uma herança de gata mutada, esse sinal de transcrição ele produz um stop codon que impedindo a transcrição do antígeno DUF-B para os eritrócitos, mas ele possui em outros órgãos do corpo, né? Mas nos eritrócitos ele acaba não acontecendo. E isso está, então, você pode ter um paciente que tem DUF-A, DUF-B negativo, você pode fazer um genotipagem, na verdade ele é um gata mutada. Ele não tem o DUF-B no eritrócito, mas tem outros tecidos. Mas isso faz com que ele não faça o quê? O anticorpo anti-DUF-B, né? Para variar, essa mutação está relacionada aos nossos afrodescendentes. A função deles são receptores da malária, do parasita da malária, receptor de quimiotripsinas, são sensíveis ao tratamento das fixina e papaína, o DUF-A, DUF-B e DUF-6. Por sua vez, o DUF-3 e o DUF-5 não. Eles são resistentes dependendo do polo onde é o polo de corte, de corte dessa enzima. Os anticorpos são maioria são na classe IgG, raramente da IgM. A melhor técnica é a técnica antiglobulina humana, né? Raramente liga o complemento. Há presença de alguns autoanticorpos, minimizando a anticorpo como DUF-A. Causam reações sancionais tardias ou imediatas e estão envolvidas já em casos escritos em doenças do feto recém-nascido. Você vê quanto paciente, quanto anticorpo nosso paciente tem. E o outro, o KIT, é um gene, né, que codifica uma proteína de 389 aminoácidos, com passagem de 10 vezes pela membrana tecitária, né? Esse gene está localizado no cromossomo 18, possui expressão de 3 antígenos, KILH-A, KILH-B e o DUF3, sendo que o KILH-A e o KILH-B são sintéticos. A mutação também é de SNP, é a própria aminoácido que diferencia do KILH-A para o KILH-B, certo?
o antígeno KID3 é um é um antígeno de alta frequência, né? E a função dessa proteína está relacionada a transporte de ureia. O antígeno KID pode agir como antígeno compapilário, porque já foram descritos casos na literatura de rejeição de enxerto renal devido à presença do anticorpo anti-KID, né? Existem KIDs variantes, né? Chamado KID weak, KID fraco, já são 14 relatados, que é onde, para a gente ver esses variantes, há necessidade de definir o genótipo através da biologia molecular. Os antígenos são resistentes à ficina, papaina e alfa-glincina, na verdade até aumenta, igual ao sistema RH, e são resistentes ao composto de tiol. Seus anticorpos são da classe IgG. Uma questão interessante aqui que esse traz é uma característica bem presente do KID, aquele efeito de dose que a gente viu lá no M também, no nosso caso, né? A gente não viu tanto aqui no KID, mas a gente viu no M, esse paciente. Esses já ligam complementos, anticorpos, sendo no caso da imunoglobulina classe 3, principalmente na classe 3. Há presença de anticorpos já autoanticorpos, mas acredita-se que muitos deles podem ser anticorpos parciais, né? Que a gente não é investigado. Estão envolvidos em reações sazonais imediatas e tardias e doença no nível do feto do recém-nascido. Então, qual foi a dificuldade, né, no nosso paciente? O anemia falciforme, que é um calcanhar de Aquiles, pelo menos, que eu acredito para todo mundo hoje, inclusive para nós. A gente viu nesse artigo que o anemia falciforme é um paciente que, quando em crise torácica, crise vaso-occlusiva, é um paciente que está inflamado. E quando o sistema está inflamado, o fator imune está muito aguçado. E é nessa hora que a gente transfunde. É nessa hora, nesse momento, que há necessidade de transfusão. Quer dizer, quando você transfunde o paciente que tem tudo para responder a posição do anticorpos com o antígeno que ele não possui, e ele acaba respondendo, né? A gente vê também que a diferença, a taxa de anemização é alta nos pacientes com anemia falciforme, com doença falciforme, porque a diferença racial entre receptor e doador, eu acredito que seja grande. A gente não tem um estudo assim. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer aqui em Marília, eu não tenho estudo de doadores de afrodescendentes para receber, para esses, encaminhar essas bolsas para pacientes que são afrodescendentes também portadores de anemia falciforme. Então, essa demanda, esse manejo transfusional, para nós é muito difícil. E sem falar que já tem escrito literatura a questão das variantes de RH, né? A gente sabe que nesse artigo aqui, o pessoal lá da doutora Carla Binaro, lá do Universidade de São Paulo, já verificou que realmente o paciente falciforme afrodescendente e possui muitas variação no variantes do sistema HCI. E isso, quer dizer, a gente tem que ter essa preocupação. Por isso que a gente sempre está... a importância de estar se fazendo, quando se fazer com as adsorções, a gente está trabalhando com hemácia R1, R1, R2, R2, pelo menos de uma R pequeno, né? Um RH negativo, um RH RH positivo, C pequeno e grande, negativo, e outra célula RH positivo, perdão, com C pequeno, com C grande e E pequeno negativo. Mas, nesse caso nosso aqui, não foi possível, porque a gente não estava conseguindo resolver por causa do F, a amostra ficando cada vez escassa, o pessoal cobrando um pouco a gente. E esse ano, perdão, em 2014, a gente verificou um estudo desse paciente, né? Sendo que em 2015 ele tinha a fenotipagem estendida.
é um paciente que a nossa região, a gente tem esse protocolo bem simples, mas para a região a gente fala assim, que paciente com síndrome mielodisplásica, pelo menos, porque é a nossa realidade aqui, tem que compatibilizar RH e QEL, né? Ligue aqui para o Hemocentro para a gente estar mandando sangue para vocês, se RH e QEL compatível. Anemia falciforme, pelo menos RH que é o KID Duff. E o doente renal crônico, né? De alguns serviços, pelo menos que estão na lista de transplante, o RH que é o KID Duff. Esse protocolo foi montado em 2014, porque é a nossa realidade. São os anticorpos que mais nós temos problemas aqui no Centro de Marília e a harmonização. O falciforme, eu confesso que é disparado, né? No entanto, a gente fez até um trabalhinho esse ano sobre a questão dos falciformes, um trabalho. A gente foi verificar essa paciente que em 2015 ela veio aqui internar no HC, ela recebeu transfusão e a gente tem como rotina aqui fazer o quê? O paciente vem, né? Se é uma transfusão de urgência e não há como esperar, essa paciente entrou aqui no HC nosso já no momento que não com 7,5, mas com 4 no momento. E aí, o que eles fazem? A transfusão, eles não têm a fenotipagem em si, mas eles fazem a transfusão e quando eu mostro a pré-transfusão, me manda. E o que eu faço? Eu faço a fenotipagem estendida e deixo no nosso sistema, certo? E essa paciente, o que aconteceu? Ela foi recebendo transfusão em outros lugares da região. E depois, quando ela tinha o cadastro, tinha o resultado, né, de fenotipagem. Só que quando ela veio, ela recebeu sangue em outros lugares, ela veio PAI positivo e aí foi encaminhado para nós. Isso é uma realidade nossa aqui também, né? A gente fez um estudo esse ano que a gente mandou para o Poemo e de 42 anemia falciformes aqui, que recebem transfusão, mesmo com esse protocolo de receber RH, QEL, KIRIA e DUNF compatível e S, há dificuldade de manejo. Davi, mas só transfunde 100% nesses casos compatíveis? Não. Já tivemos casos, o paciente chegar aqui com 5 de hemoglobina, né? Falar, o paciente feio, fulano e tal, não estava agendado, né? Porque isso aqui no ambulatório geralmente são pacientes agendados. Quando é agendado, realmente a gente pega a bolsa, a gente compatibiliza, né? Então, o problema é quando ele vem sem agenda, passando mal, a gente procura no estoque, fenotipo não encontra, e o paciente não está bem e há necessidade de transfundir, né? São as transfusões de urgência. E sem falar que na cidade deles também acontece e precisar transfundir. Porque, assim, desses 42 pacientes, 9 eram imunizados. Desses 9, 4 era a presença do KID-A, 3 de um anti-CW, né? 3 de um anti-C grande. Quando a gente fala desses anti-C grande pequeno, aqui a gente não compra. No Hemocentro, a gente não tem, mesmo paciente de urgência, você RH e QEL, vocês passam? Sim. E essas transfusões, nós acreditamos, e pelo levantamento que nós fizemos, é que são as transfusões de urgência que há necessidade desses pacientes tomarem na região de abrangência nossa, que lá eles não têm fenotipagem estendida, né? Nem RH e QEL. O paciente chegou, é uma anemia falciforme, não tem anticorpo até então, mas chega com 3, 4 hemoglobina, se transfunde. E depois vem para a gente fala, nossa, o paciente, a gente faz todo esse projeto, infelizmente acaba vindo aqui com PAI positivo, né? Coisa que realmente é uma situação. E anticorpo em anemia falciforme, eu não sei qual é a experiência de vocês, mas é a nossa aqui, é o nosso calcanhar de Aquiles, eu confesso. Eu quero deixar um muito obrigado a todos e vamos abrir uma discussãozinha. Estou à disposição com algumas dúvidas. Bom? Davi, muito obrigada. Obrigada pelo caso, obrigada pela revisão também. A gente, na verdade, eu acho que a gente vê esses casos com mais frequência do que aqueles casos que a gente apresenta contra antígenos de alta frequência, né?
Então, é um caso que tem que ser visto, tem que ser pensado no serviço, né? Foi um caso muito difícil de ser concluído. Você mesmo falou que passou uma semana com o caso na mão, né? E eu acho que é isso, a gente tem que tentar sempre melhorar na identificação dos anticorpos. Às vezes eu não preciso de hemácias raras para estar fazendo uma conclusão, mas eu preciso realmente me dedicar a trabalhar aquele painel. A gente tem um indicador aqui no EMOS, que é o indicador de anticorpos não identificados. E é um indicador que a gente vem seguindo, a gente começou a seguir há alguns anos, parou, voltou a seguir, comecinho desse ano, se eu não me engano, e é um indicador que cutuca a gente, que a gente tem que melhorar, né? E talvez uma das coisas da sua aula, que eu já vinha pensando há um tempo, mas sua aula deu agora uma cutucada, de a gente tentar fazer com mais frequência a eluição quando a gente faz aula de sorção. A gente está muito acostumado a fazer só o painel do soro dissolvido. A gente não trabalha tanto com eluato como a gente deveria. Então, a gente já mandei uma mensagenzinha aqui no grupo, o eluato agora vai fazer parte da avaliação dos pacientes que a gente vai ter que fazer aula de sorção, a gente já faz o eluato da primeira hemácia, né, que tem o soro absorvido. Então, eu acho que é isso, a gente tem que pensar, principalmente no paciente falciforme, que eu não posso não identificar esse anticorpo, eu tenho que ir até o final. É uma paciente, sem sombra de dúvida, hiperrespondedora, né, que a gente vê um desespero aí de anticorpos. E eu acho que você acabou não vendo, uma das apresentações que a gente teve um anti-F causando uma síndrome de hiperemólise gravíssima, com uma parada cardiorrespiratória do paciente, hemoglobina de 1,8, acabou saindo bem, mas desde esse caso a gente mudou a rotina do paciente falciforme, o R1, R2, a partir desse caso só recebe R1, R1. Só recebe bolsa C pequeno negativo, né? Esse paciente falciforme que tem C grande positivo, C pequeno positivo, E grande positivo, E pequeno positivo, pela possibilidade da formação do anti-F, passa a receber profilaticamente, todos esses pacientes passaram a receber, então, hemácias E grande, C pequeno negativo, para evitar a formação desse anticorpo. O que é uma coisa que não é complicada, né, Davi, quando a gente pensa que o quanto que é complicado, né, o paciente que imuniza. Então, é melhor a gente tentar prevenir essa imunização fazendo um CH que evite, pelo menos, a formação do F, do que a gente sofrer as consequências desse anticorpo, que judia da identificação, judia na hora que a gente vai ter que transfundir esse paciente, né, depois, porque vai vir para painel sempre, vai atrasar a liberação, né? E aquela coisa de sempre, falciforme é o paciente que mais tem a imunização na literatura, né? Então, todo o serviço, apesar de ter cuidado com esse paciente falciforme, sofre com taxas de imunização que são desproporcionais ao cuidado transfusional que a gente dá para eles, né? Então, você mostrou aí que vocês tentam sempre respeitar a fenotipagem, inclusive estendida, RH e QEL sempre, né? E aí, de repente, aparecem os anticorpos contra o sistema RH. E aí, tanto pode ser por transfusões fora do serviço, a gente sabe que isso de vez em quando acontece sem respeitar, quanto por variantes, né, variantes alérgicas que a gente sabe também que são extremamente frequentes nesses doentes. Mas é um paciente realmente que a gente tem que entender como paciente diferenciado. Ele não pode entrar na rotina dos outros pacientes imunizados, porque ele imuniza mais, porque ele faz síndrome de hiperemólise, porque ele morre por conta de transfusão com mais frequência do que outros pacientes. E é um paciente que volta sempre, né? Então, aqui mesmo paciente bom, uma hora ele volta para ser transfundido e a gente não quer que esse paciente tenha uma transfusão mais difícil. Quem quer comentar? Tem um bocado de gente na sala. Quem quer fazer algum comentário sobre rotina, sobre o caso que o Davi apresentou? Doutora. Oi, Davi. Só colocar um parêntese. A senhora falou sobre a questão do eluato, né? A gente está trabalhando com o eluato. A verdade, acho que 2013, 2010, eu não me recordo, a gente não tinha essa rotina. O que o eluato foi importante? Em dois casos para nós. Um Bombay e um PP1PK, de verificar o eluato.
a gente absorvia essa questão e a gente fazia o eluato, a gente estava absorvendo essas hemácias, e assim, o que eu chamo a questão também, além do fazer o eluato, é verificar a absorção. Não sei se a senhora concorda. Que eu estava com anticorpo de alta frequência, as duas vezes. Então, estava com anticorpo de alta frequência, e que foi a primeira vez, foi esse bombeio. E a gente via que eu não conseguia chegar, sabe? Fazia fenotipagem, absorvia. A gente nunca pensa num bombeio, né? É a única coisa que a gente via, assim, quebrando a cabeça, que a hora que a gente faz a absorção, né, a gente tem esse costume de Iluato, e a gente teve uma segunda questão, além do Iluato, verificar a presença de hemólise quando a gente absorve, né? A gente tem esse costume aqui, na hora que eu falei, mas que anticorpo é esse, né? Eu sei que é um outro caso, mas a gente começou a ver, nossa, como está hemolizando, né? Eu sei que aqui, a falou, gente, será que é um anticorpo hemolítico desse jeito? A gente sempre ouve em aulas, né, que falou, olha, ou é cuidado se for P1 negativo com PK, e alguma que mais hemolítico também é o anticorpo do sistema BO. E assim, foi um achado assim, meio da inocência, que a gente viu, né, tem esse costume de absorver e sempre está passando, né, o eluato, e quando a gente está absorvendo, a gente criou esse mecanismo também, além da eluição, observar o produto do eluato. A gente, da absorção, desculpa. A gente começou a ver o soro absorvido com aquele potencial bem hemolítico. Quando a gente falou assim, bom, só falta fenotipar para H, a gente pegou um O, fenotipou para H, ele era negativo. Falei, não, foi assim, mas foi a coisa bem na inocência. Então, eu coloco isso para os nossos colaboradores, assim, gente, quando você absorver também, além do eluato, ter olhando, porque às vezes a característica de hemólise da absorção, eu sei que não foi nesse caso, mas também pode nos ajudar em algum momento, sabe? Eu acho que essa é uma questão interessante. Que os dois casos que o PP1PK que nós pegamos aqui e o bombeio, foi, foi assim, meio no susto, vamos colocar assim. Foi olhando, falou, está hemolizando, e a gente escuta, doutora Denise, doutora Cara, tanto o pessoal falou, ó, cuidado com o hemolítico, ó, esse tem característica hemolítica. E foi assim que a gente acabou resolvendo, olhando para essa a absorção, porque quando é tudo positivo na mesma intensidade, a gente acaba cruzando uma bolsa e tentando absorver para alguma coisa. Isso aí a gente verificou, a gente tem esse costume, além de fazer o eluato, verificar a característica do soro ou plasma do produto ar absorvido também. A gente tem esse costume aqui, sabe? Uma dica excelente, Davi. A gente sabe que quando a gente passa a usar a cartela, a gente ignora um pouco, né, a hemólise, mas a hemólise indica reação antígeno-anticorpo e a gente não pode esquecer disso. São poucos anticorpos que fazem hemólise in vitro, né? A gente pode buscar essa informação nos livros, mas os ABOs, anti-H, PP1PK, anti-LIOS, anti-VEL podem dar, né, essa hemólise in vitro. Então, a gente é um achado que a gente não pode desconsiderar, né? E aí a gente vê principalmente as pessoas que estão um pouco mais recentes na Imunemato, que trabalharam principalmente com gel, acabam deixando essa visualização da hemólise como uma reação. Aquilo que eu estou vendo é uma reação antígeno-anticorpo, por mais que eu não esteja vendo, às vezes, uma aglutinação muito importante, né? Principalmente na dissorção, quando a gente aumenta o poder hemolítico desses anticorpos, né? Então, muito importante essa sua dica, né? Fundamental para melhoria, então, na hora que a gente vai fazer a interpretação dos nossos resultados, dos nossos testes, para saber o que está acontecendo. Muito bom. Mais alguém, gente? O povo anda tão calado nessas reuniões. Eu tenho que fazer chamada para o povo responder. Olha que coisa. Tá certo? Ninguém. Davi, eu queria agradecer de novo. Um caso, como eu falei para vocês, eu acho que um dos melhores, né, casos que a gente viu aqui na sessão, porque são casos palpáveis para a nossa rotina, mostrando o quanto que é difícil, quanto a gente precisa ir a fundo, né? Eu não posso me contentar com um anticorpo não identificado, e a gente podia ter feito isso lá no começo, né? Chamar de anticorpo não identificado, quando eu fiz a primeira dissorção. Não posso me contentar. E aí a dica de sempre, né, desse transfundam R1, R1 no R1, R2, que seja falciforme. Não esqueçam disso, porque isso pode fazer uma diferença na evolução desses pacientes, né? E no laboratório, inclusive, né? Paciente aluminizado é um paciente que acaba
sendo mais sofrido, inclusive, para a gente, não só para ele, né? Tá bom? Davi, obrigada de novo pela sua disposição, pela sua revisão, pelo seu caso, e esperamos encontrar você novamente na sessão com a gente. Semana que vem, de novo na terça, quem vai apresentar vai ser o Pedro, do Piauí, do EMOP, um outro caso interessante. Então, estão todos convidados e até terça que vem. Obrigada. Um abraço a todos.